Quem habitualmente está no mundo das análises já ouviu falar sobre esta métrica. Embora a métrica seja usada para análise de como uma equipe se comporta em campo, há muito mais para sabermos sobre este modelo. Mas o que é PPDA? O que esta métrica pode nos indicar? Como podemos usar o valor do PPDA para análise? O problema com as estatísticas defensivas tradicionais no futebol, a nível individual, podem ser bastante enganosas. Normalmente, é comum analisar estatísticas isoladas, tais como interceptações, chutes bloqueados, passes bloqueados, desarmes, faltas, dribles incompletos, duelos aéreos, entre outros, de forma bem simples. São interessantes para analisar e entender. Porém, analisá-las isoladamente não nos diz nada sobre um estilo de jogo de uma equipe. Por exemplo, desarmes ou interceptações por 90 minutos. É uma análise relativamente fácil de se fazer. Porém, o que estas variáveis nos dizem sobre uma equipe? Um jogador costuma realizar mais desarmes porque a sua equipe não fica muito com a posse de bola? Em que parte do campo este jogador está fazendo mais desarmes? Ou interceptando uma jogada do adversário? Desta forma, é notório que esta não é uma boa comparação a se fazer, sem entendermos o contexto de estilo de jogo de cada equipe. O PPDA significa passes permitidos por ações defensivas, que tem como objetivo mostrar como uma equipe pressiona o seu adversário. Os passes que uma equipe que está se defendendo permite são contados até que uma ação defensiva ocorra. E quais são essas ações defensivas? É a soma das faltas, interceptações, duelos vencidos, e desarmes. Considerado apenas a área correspondente a 60% do campo em frente ao gol adversário. O provedor de dados da Wyscout considera o cálculo do PPDA da seguinte forma: número de passes realizados pela equipe de ataque dividida pela somatória das ações defensivas da equipe que defende. Supõe-se que uma equipe com pressão alta e agressiva
permite que o adversário faça passes com menos sucesso, pois muitas subidas constantes leva a duelos contra a defesa adversária, onde resultam em um valor de PPDA baixo. O PPDA baixo significa pressão intensa da equipe que ataca. E o PPDA alto é a pressão menos intensa. Quanto menor for o PPDA, mais a equipe pressiona no campo adversário. No jogo entre Manchester United contra o Liverpool, o Manchester United obteve 207 passes em sua zona defensiva, enquanto o Liverpool venceu 10 duelos, mais 16 interceptações, 11 faltas e mais 3 desarmes nesta área. O cálculo do PPDA é muito simples. Dividimos os passes do Manchester United pelas ações defensivas do Liverpool, obtendo assim um resultado de 5,2. Nesta mesma partida, o Liverpool realizou 404 passes na zona defensiva e o Manchester United obteve 6 duelos, mais 10 interceptações, mais 4 faltas e 3 desarmes. O resultado obtido foi maior do que o Liverpool. Podemos concluir então que o Manchester United permitiu mais passes do Liverpool em sua zona defensiva. No trecho considerado alto, quanto menor o valor de PPDA, mais ações defensivas o adversário realizará, indicando uma pressão mais intensa. Desta forma, podemos indicar que o PPDA é um indicador de pressão. O que o PPDA pode nos dizer? E como ele pode nos ajudar nas análises? O PPDA está medindo a intensidade de pressão. Dentro de uma partida, podemos verificar o desenvolvimento deste valor ao longo do tempo. O gráfico mostra o aumento constante da intensidade de pressão até o momento do gol. Combinando com a análise qualitativa, estas estatísticas podem melhorar as análises táticas sobre a intensidade de pressão. O valor do PPDA muda de jogo para jogo. A métrica também é adequada para analisar o estilo de jogo de uma equipe. Uma equipe que permite muitos passes dos adversários, por exemplo, defende de forma bastante profunda e compacta, e podem apostar em contra-ataques. Um grande exemplo disso é o Palmeiras de Abel Ferreira. Estas podem ser descobertas muito importantes para se analisar um adversário e a formação tática resultante de sua própria equipe. No entanto, em média, equipes mais dominantes geralmente possuem um valor de PPDA mais baixo, devido à sua pressão mais intensa. Um exemplo disso é o Atlético Mineiro e o Flamengo. Equipes dominantes possivelmente terão sucesso com a sua pressão. No entanto, isso não significa que uma pressão mais intensa seja melhor. Porém, a sua alta qualidade técnica pode favorecer nessa condição. A tabela mostra a classificação de acordo com o PPDA. As 3 melhores equipes no campeonato foram Flamengo, São Paulo e Atlético Mineiro. Um ponto fraco ao se analisar o PPDA de uma equipe
é a dependência do seu adversário. Se uma equipe atua muito mais com bolas longas, as ações defensivas do adversário serão mais frequentes, o que poderá refletir num valor de PPDA baixo para a equipe defensora, mesmo que esta equipe não tenha exercido uma pressão alta. Desta forma, alguns estudos já têm sido realizados para que o raio de avaliação seja diminuído entre 30 a 40 metros do gol do adversário. Enquanto o PPDA é usado como uma figura-chave defensiva, o uso do OPPDA concentra-se na posse da equipe. Trata-se dos próprios passes até que seu adversário realize uma ação defensiva. Isso nos permite tirar algumas conclusões sobre o tipo de construção do jogo. Quanto de risco uma equipe corre com o seu estilo de jogo? Com que rapidez o time realiza suas transições ofensivas? Quando cruzamos os dados de OPPDA e o PPDA, enxergamos um mapa de estilos que uma equipe desempenha durante uma temporada. No quadrante 1, podemos verificar que o OPPDA é mais alto e o PPDA é baixo. Os times que estão nesse quadrante possuem mais pressão e mais passes antes de ser desarmados. No quadrante 2, o OPPDA é alto e o PPDA também é alto. Que times que estão neste quadrante possuem menos pressão e mais número de passes antes de ser desarmado. Já no quadrante 3, o OPPDA é baixo e o PPDA também é baixo. Significa que os times neste quadrante possuem mais pressão e menos número de passes antes de serem desarmados. Já no quadrante 4, o OPPDA baixo e o PPDA mais alto, e esses times possuíram menos pressão e menos número de passes antes de serem desarmados. Nessa tabela, podemos verificar o estilo de jogo de cada equipe e como essa equipe tende a jogar. Estas equipes que pressionam têm estilo de jogo combinativo. Estas equipes que pressionam têm estilo de jogo híbrido. Estas equipes que pressionam têm estilos de jogo direto. Estas equipes híbridas têm estilos de jogo direto. Estas equipes que são mais reativas têm estilo de jogo combinativo. E estas equipes que são mais reativas têm estilo de jogo direto. O PPDA pode nos dizer muito sobre a intensidade de pressão exercida sobre o adversário. Pode nos ajudar a identificar estratégias ao longo de uma partida ou de uma temporada. Ela não é uma métrica perfeita. Há muita coisa na métrica que não se pode medir. E, definitivamente,
não pode ser considerada como a única métrica para entendermos o estilo de jogo de uma equipe. Novas métricas surgem dia a dia. No entanto, o PPDA nos dá uma boa visão de como uma equipe aborda o aspecto de um jogo. Yeah.